Iniciar a live, pessoal. Olha só, para mim é uma honra, uma alegria imensa estar recebendo aqui o professor Luiz Antônio Cardoso. Ele é um professor, assim, tem um currículo vastíssimo, mas o mais importante é que além de ele ter sido promotor, ser desembargador, ele é um professor maravilhoso. Ele tem esse talento nato, didática, profundidade, tem carisma. Eu sou suspeita para falar. Assim, o professor Cardoso, ele encanta, ele ensina, e ele tem, assim, uma multidão de alunos que o seguem e que o admiram. Dentre essa multidão estou eu aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, Obrigado. professor. Eu que agradeço pelo convite e pela confiança, né, de trabalhar com todos esses seus alunos e convidados também, e poder discutirmos sobre um tema tão relevante. Muito obrigado. Obrigada. Professor, realmente o tema é bem relevante, né? Essa parte da individualização da pena. O professor poderia falar um pouco para a gente a respeito da pena, como é que surgiu, os conceitos, natureza jurídica, para a gente dar uma entendida? Conversamos um pouquinho sobre pena, até porque, diria, o tema é quase que infinito, né? Se nós formos buscar a origem mesmo, nós vamos muito, muito, muito longe. Mas nós podemos estar buscando certos conceitos para aquilo que nos interessa, numa discussão, no tema, nos limites que nos propusemos. Quando olhamos pena, a primeira coisa que vem dentro daquilo que nós precisamos e agora é justamente a pena se destina ao quê? Pena visa a recuperação, pena é castigo. Então nós temos que buscar distinguir se é uma pena, se a pena que se aplica é castigo ou se a pena é recuperação. E é interessante quando verificamos isso, porque parece que altos e baixos, isso serve na nossa história, isso serve no momento atual. Nós tivemos um momento, vamos olhar ali, descobrimento do Brasil, as normas que passaram a reger as penas, o direito penal no Brasil. Começamos ali pelas ordenações, né? E aí nós vamos vendo, e eu diria, nós vamos lapidando esse nosso conceito e sentido de pena. Pena castigo ou pena recuperação? Se nós olharmos a nossa origem legislativa, advinda de Portugal, das ordenações filipinas, isso 1603, e olha que o Brasil já estava ali com cento e poucos anos. Mas o que era o Brasil em cento e poucos anos? Praticamente era muito pouca coisa. Então, as ordenações filipinas elas tinham aplicabilidade no Brasil. E olha que as penas que existiam à época, pena que nós diríamos pena castigo mesmo. A maior parte das penas eram penas de morte, morte de... E se pendurava a pessoa na forca e deixava pendurado até cair por conta. Outros condenavam a pena de morte, queimava e às vezes até pendurava nos postos pedaços. Então, nós imaginarmos que uma pena, olhando por esse lado, seria pena recuperação? Não, de forma alguma. Isso era uma pena castigo mesmo. Embora tivéssemos ali, já naquele momento, outros tipos de pena. Mas se nós olharmos então a origem, olharmos na origem, a pena era realmente uma pena voltada mais para o castigo da pessoa e até a pena de morte. Imaginar a pena de morte concluir por nossa incapacidade de recuperar alguém. O dia que nós admitimos que nós não temos condições de recuperar a pessoa, e eu diria, é a pena mais cômoda, né? Matar não precisa tratar, não precisa recuperar, e como alguns dizem, esse não faz mais nada, esse não faz mais isso. O que não tem, naturalmente, o menor sentido pelo trabalho que desenvolvemos. Então, se nós olharmos origem, nós temos uma forte tendência, ou quase total tendência, à pena castigo e não à pena recuperação. Mas eu já dou uma pulada por um tempo, e se nós olharmos pena agora,
quando nós olhamos a nossa legislação, nós verificamos que, em determinados momentos, a pena tem um sentido de castigo mesmo. Até porque, quando se exige o cumprimento de parcela da pena para se conceder certos benefícios, não admitindo que ele os tenha antes de atingir o cumprimento dessa parcela da pena, se nós olharmos nesse aspecto, essa pena está sendo uma pena castigo. Mas à medida que olhamos que, cumprindo essa parcela da pena, ele pode obter certos benefícios, naturalmente, essa pena está visando a recuperação da pessoa. Eu dou até um exemplo. Há uns anos atrás, Lei 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos. Tinha lá o dispositivo que dizia que a pena deveria ser cumprida integralmente no regime fechado. Já em 1990, eu fui muito atrevido. Como promotor de justiça, eu fui representar o Ministério Público do Estado de São Paulo num debate junto ao Tribunal de Justiça, onde participava um desembargador, Djalma Lofran, e participava também um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, José Carlos Dias, um advogado renomado. E quanto dos debates sobre a Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, eu fui justamente defender a constitucionalidade da norma proibitiva da progressão. Tomei pancada para todo lado. E fiquei muito contente porque, na sequência, o Supremo Tribunal Federal decidiu que aquela norma era constitucional. E determinados ministros, que inclusive diziam em princípio que era inconstitucional, esses mesmos ministros abriram mão dos seus posicionamentos para que existisse uma uniformidade no Supremo Tribunal Federal e disseram que a norma era constitucional. Ora, se nós imaginarmos alguém condenado e que não pode obter progressão de regime, essa pena era uma pena castigo, não era pena visando recuperação de pessoa. O tempo passou, jurisprudência mudou o posicionamento e, lógico, o Supremo Tribunal Federal, com o passar do tempo, acabou decidindo que essa norma era inconstitucional. A pena, na verdade, é um misto entre castigo e recuperação. Mas, insisto, nós temos que trabalhar a pena no sentido da recuperação. Ordenações. Pena, castigo, manifesta. Tempo passa. Brasil alcança a independência. Veja quanto tempo se passou. Na sequência, nós temos a nossa primeira Constituição, 1822, 1824. O tempo passa e nós chegamos, inclusive, ao momento em que nós tivemos o nosso primeiro Código Penal, Código Criminal do Império, em 1830. E já percebemos que a época mudou tanto, justamente buscando afastar inúmeros crimes que tinham a pena de morte. Não afastaram o crime, afastaram a pena de morte para aqueles determinados crimes. 1830, nossa primeira legislação penal local. O tempo passa, seguimos vários ordenamentos penal. Alcançamos ali 1940, estou pulando no tempo. E em 1940 tivemos lá o nosso Código Penal, que tem vigência até hoje. No entanto, ele sofreu uma boa alteração, e uma grande alteração, pela Lei 7.209, em 1984, em vigor a partir de 1985. E essa mudança na parte geral do Código Penal, ela trouxe, inclusive, em diversas passagens, uma demonstração de que a pena deveria ser trabalhada no sentido da recuperação. Veio, ao mesmo tempo, com a 7.209, a mudança na parte geral do Código Penal, nós tivemos a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de 1984.
Um marco interessantíssimo. Até porque passou a estabelecer tantos benefícios ao condenado. Uma normatização que não tínhamos com essa amplitude à época. Estabeleceu possibilidade de progressão de regime. Ah, mas quais são os regimes de cumprimento de pena? Regime fechado, semiaberto, aberto. E foi interessante esse marco. Interessante esse marco pelo seguinte. Ali, o legislador criou inúmeros benefícios e um regramento, uma obrigatoriedade ao próprio Estado, que marca, sim, a situação de pena recuperação e não pena castigo. E individualizou. Quando tratamos desse tema e falamos em individualização de pena, nós temos que lembrar o seguinte. Nós temos 3 momentos distintos na individualização da pena. O momento legislativo, o momento judicial e o momento da execução. Quando falamos em momento legislativo da individualização da pena, isso fica atribuído ao Poder Legislativo. É ele que estabelece o preceito primário da norma, por exemplo, matar alguém, e o preceito secundário, pena de tanto a tanto. Então, é o próprio legislador cuidando da individualização da pena. E quando ele cuida da individualização da pena, não o faz única e exclusivamente tratando de imposição de pena, com a pena a ser aplicada. Mas ele também a individualiza no momento que ele estabelece certos benefícios. Quando o legislador diz pena de tanto a tanto para um crime, ele está individualizando a pena. Mas quando ele diz também que a pena deverá ser cumprida num sistema progressivo, com progressão a regime mais brando, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, no momento em que o legislador estabelece também regras como remissão de penas, regras próprias para o livramento condicional, tudo isso o legislador está individualizando a pena. Temos um momento posterior, que é o momento judicial, e, em regra, nós tomamos por base justamente a parte referente à sentença, em que no momento da sentença, o juiz, ao fixar a pena, ao aplicar a pena, ele impõe, numa primeira fase, a pena básica a ser aplicada. Passa-se para um segundo momento, ele considera agora não mais as circunstâncias judiciais que ele tomou por base para a aplicação das penas básicas, mas ele leva em conta agora as circunstâncias legais, as circunstâncias agravantes, as circunstâncias atenuantes. Num terceiro momento na sentença, ele leva em conta as causas de aumento de pena, previstas na parte geral e na parte especial do Código. Leva em conta as causas de redução de pena, seja as causas de aumento ou as causas de diminuição na terceira fase. Então, na sentença, o juiz individualiza a pena em 3 momentos distintos. É o sistema trifásico. E, na sequência, o que ele faz? De acordo com a pena que foi aplicada, ele pode substituir essa pena por penas restritivas, pode suspender condicionalmente o cumprimento dessa pena. Ou então, não sendo o caso de um e outro, o juiz vai também estabelecer o regime de cumprimento. As penas privativas de liberdade que não superem 4 anos, o juiz pode impor o regime aberto. Se a pena supera 4 anos e não supera 8 anos, o juiz pode impor o regime semiaberto. Por que eu digo pode? Porque, diante de determinadas circunstâncias, o juiz pode já impor um regime mais rigoroso em que pese essa quantidade de pena. Agora, se a pena for superior a 8 anos, essa pena deverá ser cumprida no regime fechado. Reclusão, que se for de detenção, o juiz só poderá impor regime aberto ou semiaberto. Veja que o juiz está individualizando.
E no momento seguinte, nós passamos para, eu diria, um outro momento da individualização da pena, que é o momento da execução. Primeiro momento, legislativo, por conta do poder legislativo, criação de normas. Segundo momento, momento judicial, aplicação da pena, juiz, sentença. E o terceiro momento é o momento da execução da pena. Mas por que eu estou me referindo a tudo isso quando o nosso tema é justamente a execução da pena em tempo de pandemia? Nós chegamos lá. O juiz aplica a pena. Agora, o juiz vai executar essa pena. E até é interessante, se quem comina, quem individualiza na parte legislativa, o poder legislativo, se quem individualiza na aplicação é o poder judiciário, a terceira fase de execução deveria ficar por conta do poder executivo, levando-se ao judiciário apenas aqueles casos em que há um conflito de interesse. Não é assim. O poder judiciário ainda cuida da execução da pena. Ele vai individualizar nesse momento. Mas nós estávamos ainda há pouco falando justamente da Lei 7.210. Essa lei foi marcante em termos de execução de pena. O tempo passa, hein? Como passa. Eu me recordo, em 1984, estava prestando concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. E acabei tomando posse em novembro de 1984. Estava já em período de vacatio legis da Lei 7.210 e 7.209 também. Posse tomada em novembro de 84, quando chega em janeiro de 85, entra em vigor, efetivamente, a Lei de Execução Penal. Já dizia naquela época, nossa, que legislação avançada, essa legislação é perfeita. E olha, diante de tantas críticas, eu acho que eu tinha certa razão naquela colocação. O problema era que a lei não era cumprida na sua integralidade. Elaborou-se uma lei avançada, mas o Estado não cumpria a lei como devia. Isso é uma realidade. Tanto é que a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, ela estabelece, em termos de individualização de pena, certos direitos do condenado, como a assistência material, assistência à saúde. Está escrito. Condenado, ele tem direito à assistência material. Tem sistema, vestuário, alimentação, instalações, que eu diria, higiênicas. Mas ele tem direito também, além da assistência material, à assistência à saúde. Está escrito. Com atendimento médico, farmacêutico, odontológico. Está escrito na lei. E nós temos também assistência jurídica. Ele tem direito de ser assistido juridicamente. Aquele que não tem condições de prover as despesas contratando um advogado, o Estado, pela lei, é obrigado a dar-lhe assistência jurídica. Mas não só assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica. Ele tem direito à assistência educacional. Está escrito na lei. É interessante verificarmos o seguinte. A pessoa presa, ela só perde o direito à sua liberdade. A liberdade ele perde, mas os demais direitos, eles persistem. Não fui eu quem disse, ou quem sabe eu disse de uma forma indireta. Porque quando nós escolhemos os nossos legisladores, e eles legislam, o fazem em nosso nome. Nós somos responsáveis por isso. Não adianta falar agora, eu não votei nesse presidente. Eu votei num outro.
Não adianta falar isso agora. Até porque nós decidimos pela maioria. E pela maioria nós decidimos que era esse que iria nos administrar, ou ela, ou outro. É assim. Mas, além da assistência educacional, a da assistência jurídica, assistência à saúde, assistência material, ele tem direito à assistência social também, está escrito na lei. Que busca amparar o preso, preparar o preso para o seu retorno ao convívio social. Com isso, nossa, mas parece que faltou alguma coisa. Não basta simplesmente assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, a assistência social. Ele tem direito a ter assistência religiosa. Está escrito na lei. E a lei é para ser cumprida. Do mesmo jeito que ele violou uma norma e recebeu uma pena, a pena tem que ser cumprida. Nos limites e nos termos previstos. Olha, eu costumo até dizer o seguinte, parece que ele faz um contrato social. Eu vou praticar essa conduta sabendo que é uma conduta criminosa, está escrito na lei e ninguém pode alegar ignorância, mas sabendo também que existem regras, existe um ordenamento que vai dizer como eu devo cumprir essa pena, quais são os meus direitos. Então, está tudo escrito e deve ser obedecido. É a lei de execução penal. Olha que a lei, então, prevê tantos benefícios com progressão de regime prisional e, insisto, do regime fechado para o semiaberto, para o aberto. Prevê também a possibilidade de remissão de pena para cada 3 dias trabalhados. Ele tem direito à redução de 1 dia de sua pena. Olha, ele tem direito também à remissão por estudo. Cumprida determinadas horas de estudo, ele tem direito à remissão, reduz a pena, na medida em que a lei estabelece. E ainda, em termos de remissão, nós temos a remissão hoje até por leitura. Aí, alguns ainda questionam, e eu questiono também. Aquele que faz leitura de obras indicadas e que se sujeita a fazer uma síntese, eu vou colocar nesses termos, daquela obra e apresenta, ele tem direito à redução de penas. Até esse aspecto, eu me recordo participando de um debate em que eu disse que não concedia ou não reconhecia a remissão por leitura. Aí, olha, eu não concordo com remissão por leitura. E no final, uma pessoa que estava lá falou, nossa, lá no presídio que nós atuamos, nós temos remissão por leitura. Eu vou acabar com isso já. Eu falei, não, mas espera um pouquinho. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que eu não concordo com a remissão por leitura. Não estou dizendo que a pessoa não tenha direito. Até porque ninguém pode subtrair a apreciação do Poder Judiciário uma ameaça a uma lesão de direito. E se reconhecem que ele tem direito à remissão por leitura, que leve ao Poder Judiciário, que diga ao juiz sim ou não, que diga ao tribunal sim ou não, que diga aos tribunais superiores sim ou não. E busquei esclarecer. Nós tivemos um momento na nossa vida, em termos de execução de pena, que nós não tínhamos remissão de pena pelo trabalho. Não existia isso. Existia a possibilidade de se reduzir a pena pelo trabalho. A Lei 7.209, ela criou essa possibilidade, dizendo que quem trabalhar 3 dias reduz 1 dia na pena. E isso leva à extinção daquela parcela da pena. A extinção da punibilidade que seja daquela parcela da pena. O direito de punir do Estado nasce. Ele vive. E ele morre. Ele nasce, em tese, com a lei, nasce em concreto com a prática da infração, ele vai viver, vamos executar esse direito de punir do Estado, e ele vai morrer, por exemplo, com a morte do agente. A pessoa morreu, está extinta a punibilidade. E o direito de punir do Estado também, ele desaparece com o cumprimento da pena.
Mas para ele desaparecer, tem que ter previsão legal. Antes não existia. A lei criou 3 por 1. Trabalhou 3 dias, reduz um dia na sua pena. Mas a lei que criou. Não fomos nós que simplesmente resolvemos, por conta própria, criar isso. O tempo passa, isso foi com a Lei 7.210. O tempo passa e cria-se também a remissão de pena pelo estudo. Perfeito. Estudou por tantas horas, tem a redução de pena. Mas nós não temos a redução de pena pela leitura. E é uma forma que extingue a punibilidade. E para extinguir a punibilidade, a meu ver, só por norma federal, poder legislativo. Eu sei, a nossa corregedoria em São Paulo já disse que cabe remissão por leitura. O Conselho Nacional de Justiça já disse que cabe remissão por leitura. Perfeito. Poder Judiciário. O direito de punir do Estado se extingue por ordem do Poder Legislativo, através de lei. Então, o que nós precisamos fazer é, amanhã ou depois, estamos criando uma norma que tem aplicabilidade em todo o território nacional de forma uniforme, verificando e concedendo a remissão por leitura. Por isso eu disse que eu era contra a remissão por leitura, por falta de uma previsão. Um legislador poderia ter estabelecido, até agora não estabeleceu. Não pode. Conselho Nacional de Justiça. Não pode o Poder Judiciário por si fazer lei. Ele tem que se sujeitar ao cumprimento das regras. É isso. Mas nós temos ainda, na lei de execução penal, outros benefícios, como livramento condicional, como saída temporária. Saída temporária, falam assim em saidinha. Não, não é saidinha, não. É saída temporária mesmo. Não é indulto de Natal, que falam às vezes, a pessoa foi indultada, passa tantos dias. Não, não é indulto também, não. Indulto é outra coisa, não tem nada a ver com isso aí. Nós temos a saída temporária, a lei autoriza. A gente pode sair. Mas por que essas referências todas? É que nós combinamos hoje de conversar sobre a execução da pena em tempos de pandemia. Então, nós precisamos lembrar que se a pessoa tem o direito, inclusive internamente, ao trabalho e redução de pena, se a pessoa tem direito à saída temporária, se a pessoa tem direito à progressão de regime, nós precisamos lá depois conversar sobre isolamento social. Verdade. Evitar o agrupamento. Por isso que eu estou fazendo esse percurso, esse caminho, para lembrar que nós temos esses benefícios na lei de execução penal. Pois bem. E doutor, execução só penal. uma... Pois, corte, por Desculpa. favor. Temos várias perguntas. Já Nossa, temos várias perguntas. Posso fazê-las, professor? Pode fazer. Antes de passar para o próximo tópico? Vamos lá. Muitos elogios, isso é importante. Corroboro todos eles. Isso é fantástico. O doutor Henrique, que é advogado também, fez uma pergunta. Ele começa assim: sou a favor do exame criminológico para fins de progressão, desde que o preso seja individualizado e com um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico. Isso não existe, embora previsto. Qual a opinião do Dr. Cardoso sobre o exame criminológico? Pois bem, a lei de execução penal... Escreveu cronológico, mas eu acho que é criminológico. É criminológico. A lei de execução penal, ela determina que quando a pessoa é recolhida para o cumprimento de pena, ela deve ser submetida a exames para traçar o caminho que deve ser percorrido para alcançar a recuperação dessa pessoa. Está na lei. Realiza-se? Não. Por outro lado, existia a previsão de um exame criminológico quase que obrigatório. Avaliação social, avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica, pareceres das diretorias setoriais do presídio, diretoria de trabalho, diretoria de educação,
E diretoria geral também. Então, um grupo se reunia e dizia se aquela pessoa havia, naquele período, fazia um levantamento sobre a vida dela. Isso dava base para o juiz. O juiz não está no presídio. O juiz não acompanha a execução diretamente. Então, havia a previsão do exame criminológico, e olha, muito aplicado. Muito aplicado. Chegou-se agora, há um tempo atrás, e tem explicação para isso, quem sabe São Paulo foi o maior responsável por isso, em que os exames criminológicos, de certa forma, eram padronizados. Avaliação social, avaliação psicológica, não criticando os técnicos. Talvez as pessoas se identificassem naqueles aspectos. Então, parecia um exame padronizado. E realizados os exames em pouco tempo. Às vezes, em um contato de meia hora. Olha que reclamava que falava em 5 minutos. Para um técnico dar uma avaliação psicológica sobre alguém. Uma avaliação social sobre alguém. A crítica foi tamanha que acabaram extinguindo o exame criminológico como obrigatório. Facultativo hoje sim. Ora, nós temos casos e casos. O sujeito praticou um crime grave. Pena longa a cumprir. Permaneceu recolhido, vamos dizer assim, por 10 anos já. Nunca praticou uma falta disciplinar de natureza grave. Nem média, nem leve. Pronto. Sempre respeitou o presídio, os funcionários do presídio. Demonstra uma recuperação. Pois bem, exigir o exame criminológico dessa pessoa porque tem longa pena por cumprir e porque praticou um crime grave, se o legislador quisesse, ele o teria dito. O legislador não fez isso. Cabe, então, avaliar as circunstâncias da pessoa. Nós temos um outro, que tem pena menos longa, vou dizer assim, que praticou crimes menos graves. Ele foi preso, obteve uma liberdade provisória. Voltou a praticar crime. Foi processado e foi condenado pelo primeiro. Mas acontece que daí obteve benefício. E obteve benefício, vamos dizer, num regime semiaberto, e já na rua praticou novo crime. De repente foi beneficiado com livramento condicional. Beneficiado com livramento condicional, no curso do livramento condicional praticou novo crime. Essa pessoa tem 5, 6 crimes, ou quem sabe mais, e penas a serem cumpridas. Pode não ser uma pena longa, pode não ser crime grave, mas nós não temos segurança para conceder um benefício a essa pessoa sem que ele seja submetido a determinadas avaliações. Psicológica, social, quem sabe psiquiátrica. Então depende muito da situação. Eu sou contra o exame criminológico realizado indiscriminadamente. Ele foi condenado por tráfico de drogas que denominam, desculpem, sei que não gostam do termo, privilegiado. Recebeu uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. Está cumprindo essa pena no regime fechado, para progredir ao regime semiaberto, porque ele praticou um crime de tráfico, mesmo que por isso determinar a realização de exame criminológico, não me parece o correto. Então, insisto nisso, depende muito quem é essa pessoa.